Liturgia das Horas, sexta-feira, 1º de maio de 2026, quarta semana da Quaresma, memória facultativa de São José Operário, que é essa que nós vamos fazer. Lembrando que estamos fazendo a Liturgia das Horas no sentido de recitação individual, por isso ela é diferente da norma para a recitação coletiva. Então vamos para as laudes. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai meu entendimento, inflamai a minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e merecer atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E voltando agora aqui às laudes da memória de São José Operário. Hino. Anuncia a aurora o dia, chama todos ao trabalho, como outrora em Nazaré já se escutam serra e malho. Salve, ó chefe de família, que mistério tão profundo, ver que ensinas teu ofício a quem fez e salva o mundo. Habitando agora o alto com a esposa e o Salvador, vem e assiste aqui na terra todo pobre e sofredor. Ganhe o pobre um bom salário e feliz seja em seu lar, gozem todos de saúde com modéstia e bem-estar. São José, roga por nós a Trindade que é um só Deus, encaminhe os nossos passos, guia todos para o céu. E agora nós vamos para o ofício das leituras. Vamos juntar as coisas, porque estamos no individual, então nós podemos ter essa liberdade de junção, de acordo com as normas litúrgicas. Salmodia, Salmo 77. A bondade de Deus e a infidelidade do povo ao longo da história da salvação. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Antífona. Nossos pais nos transmitiram as grandezas e os prodígios do Senhor e seu poder. Aleluia. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento às palavras que eu te digo, abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós cantaremos. As grandezas do Senhor e seu poder, as maravilhas que por nós realizou, um preceito em Jacó lhe ordenou, uma lei instituiu em Israel. Ele havia ordenado a nossos pais que ensinassem estas coisas a seus filhos, para que a nova geração as conhecesse e os filhos que haveriam de nascer. Levante-se e as contem seus filhos, para que ponham no Senhor a sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente seus preceitos. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebeldes e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, no dia do combate debandaram. Não guardaram a aliança do Senhor, recusaram-se a andar na sua lei. Esqueceram os seus feitos gloriosos e os prodígios que outrora lhes mostraram. Na presença de seus pais, fez maravilhas no lugar chamado Tanis, lá no Egito. Rasgou o mar e os conduziu através dele, levantando as suas águas como um dique. Durante o dia orientou-os pela nuvem e de noite por um fogo esplendoroso. Rochedos no deserto ele partiu e lhes deu para beber águas correntes, fez brotar água abundante do rochedo e fez correr como torrente no deserto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Nossos pais nos transmitiram as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder. Aleluia. Dois. Antífona. Eles comeram maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Aleluia. Mas pecaram contra ele sempre mais, provocaram no deserto Deus Altíssimo e tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento e sua gula. Falaram contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir a mesa no deserto, eis que fere os rochedos no momento e faz as águas transbordarem em torrentes. Mas será também capaz de dar-nos pão, e seu povo poderá prover de carne. Tais palavras do Senhor ficou irado, uma fogueira se ateou contra Jacó, e sua ira se acendeu contra Israel. Porque não creram no Senhor Deus de Israel, nem tiveram confiança em sua
em sua ajuda. Ordenou então as nuvens lá nos céus, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimentos em abundância, fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano. Eles caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfazera os seus desejos. Mal, porém, sentiam eles saciado, e a comida ainda estava em suas bocas. Inflamou-se a sua ira contra eles, e matou os mais robustos entre o povo, abatendo a fina flor de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles comeram o maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Aleluia. Recordemos que o Senhor é nossa rocha, que o nosso rochedo é o Deus Altíssimo. Aleluia. Parte 3. Com tudo isso eles pecaram novamente e não deram fé às maravilhas do Senhor. Foram seus dias consumidos como um sopro, e seus atos bem depressa se encurtaram. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha, que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Mas quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Recordava-se que eles eram carne, sopro que passa e jamais torna a voltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Céus e terra se alegram cantando, aleluia, pela ressurreição do Senhor, aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse 17, 1 a 18. A Grande Babilônia. Eu, João, continuei a ver um dos anjos das sete taças. Um dos anjos das sete taças convidou-me. Vem, vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira do grande mar. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E o anjo me levou em espírito a um lugar solitário, e eu vi uma mulher montada numa besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as imundícies da sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome enigmático: Babilônia, grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. E reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A visão desta mulher deixou-me profundamente admirado. Disse-me então o anjo: por que estás admirado? Eu vou te explicar o segredo da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. E aqueles habitantes da terra que não têm o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão notar com admiração a besta que existia, que não existe mais e que tornará a vir. Aqui é preciso uma inteligência perspicaz. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está aí. O 7º ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. A besta que existia já não existe, é o próprio 8º rei, mas é também um dos 7, está indo para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reinado,
mas receberão por uma obra o poder de reinar juntamente com a besta. Estes reis estão de acordo para dar sua força e poder à besta. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro há de vencê-los, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E serão também os que foram chamados ao lado dele, os eleitos e fiéis. O anjo disse ainda: as águas que vistes onde está sentada a prostituta são os povos, as nações e as línguas, e os 10 chifres que viste, como também a besta, vão se desgostar da prostituta e deixarão desolada e nua. Comerão a sua carne e queimarão com fogo. É que Deus os incitou a executar o plano dele, entregando de comum acordo o seu poder real à besta, até que se realize o que Deus falou. E a mulher que viste é a grande cidade que exerce a realeza sobre os reis da terra. Responsório Apocalipse 17. Os reis de toda a terra lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis, dos senhores é o Senhor. Aleluia. Foi-lhe dado uma coroa e partiu vitorioso para obter novas vitórias, porque ele é o Rei dos reis, o Senhor Rei dos reis, dos senhores é o Senhor. Aleluia. Segunda leitura da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo contemporâneo no Concílio Vaticano II. Atividade humana no mundo. Por seu trabalho e inteligência, o homem procurou sempre mais desenvolver a sua vida. Hoje em dia, porém, ajudado antes de tudo pela ciência e pela técnica, ele estendeu continuamente o seu domínio sobre quase toda a natureza, e principalmente graças aos meios de intercâmbio de toda a espécie entre as nações, a família humana pouco a pouco se reconhece e se constitui como uma só comunidade no mundo inteiro. Por isso, muitos bens que o homem esperava antigamente obter, sobretudo de forças superiores, hoje os consegue por seus próprios meios. Diante desse esforço imenso que já penetra a humanidade inteira, surgem muitas perguntas entre os homens. Qual é o sentido e o valor dessa atividade? Como todas essas coisas devem ser usadas? Qual a finalidade desses esforços, sejam eles individuais ou coletivos? A Igreja guardiã do depósito da Palavra de Deus, que é a fonte dos seus princípios de ordem religiosa e moral, embora ainda não tenha uma resposta imediata para todos os problemas, deseja, no entanto, unir a luz da revelação à competência de todos para iluminar o caminho na qual a humanidade entrou recentemente. Para os fiéis, é pacífico que a atividade humana individual e coletiva, aquele imenso esforço com que os homens, no decorrer dos séculos, tentaram melhorar as suas condições de vida, considerado em si mesmo correspondente ao plano de Deus. Com efeito, o homem criado à imagem de Deus recebeu a missão de dominar a terra com tudo o que ela contém e de governar o mundo na justiça e na santidade. Isto é, reconhecendo a Deus como Criador de todas as coisas, orientando para ele o seu ser e todo o universo. Assim como todas as coisas submetidas ao homem, o nome de Deus seja glorificado na terra inteira. Isso diz respeito também aos trabalhos cotidianos, pois os homens e as mulheres que, ao procurar o sustento para si e suas famílias, exercem suas atividades de maneira a bem servir à sociedade, têm razão para ver no seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço a seus irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano de Deus na história. Portanto, bem longe de pensar que as obras produzidas pelo talento e esforço dos homens se opõem ao poder de Deus, ou considerar a criatura racional como rival do Criador, os cristãos, pelo contrário, estão convencidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza de Deus e fruto de seus inefáveis desígnios. Quanto mais, porém, cresce o poder dos homens, tanto mais aumenta a sua responsabilidade, seja pessoal, seja comunitária. Donde se vê que a mensagem cristã não afasta os homens da tarefa de construir o mundo, nem os leva a negligenciar o bem de seus semelhantes, mas antes os impele a sentir esta obrigação como um verdadeiro dever. Responsório Gênesis 2, 15. Colocou o Senhor Deus no jardim do Éden, o homem que criara, para que ele o cultivasse e o guardasse. Aleluia. Era esta, no princípio, a condição humana, para que ele o cultivasse e o guardasse. Aleluia. E agora nós vamos para a Laudes. Tomando cuidado agora para ir para o Memória. E vamos aqui para Salmodia, Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo. Antífona, o Cristo por nós se entregou como oferta agradável a Deus, aleluia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós ou contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal a vossos olhos.
Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, o pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como peda libertai-me, minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, se oferta o holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis o coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis os verdadeiros sacrifícios, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Cristo por nós se entregou como oferta agradável a Deus. Aleluia. Cântico Tobias 13. Ação de graças pela libertação do povo. Mostrou-me a cidade de Santa Jerusalém, brilhando com a glória de Deus. Antífona. Jerusalém, cidade santa, brilharás qual luz fulgente. Aleluia. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos. Celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que ele novamente arme em ti a sua tenda. Reúne em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti todo infeliz pelo século sem fim. Resplenderás qual luz brilhante até os extremos desta terra. Verão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes, invocando o santo nome, trazendo os dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos bendizendo ao Senhor, o Rei eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos que te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem e bendize ao Senhor, o grande Rei, pois será reconstruída sua cidade, sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, cidade santa, brilharás com a luz fulgente. Aleluia. Salmo 147. Restauração de Jerusalém. Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Antífona. Vi a nova Sião vir descendo dos céus. Aleluia. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a terra como lã e a espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete, sobra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vi a nova Sião vir descendo dos céus. Aleluia. E agora nós vamos para a liturgia diária. Primeira leitura. As promessas que Deus fez, ele a cumpriu quando ressuscitou Jesus. Leitura dos Atos Apóstolos 13, versículos de 26 a 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós os anunciamos este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei,
Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações. Há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-lo, e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servir a Deus e render-lhe glória, e prestar-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aclamação ao Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora nós voltamos para a laudes, tomando cuidado para ir para a memória, lembrando que estamos fazendo uma recitação individual, por isso essas junções podem ser feitas. E agora vamos aqui para a leitura breve. 2 de Samuel 7, 28 a 29. Senhor Deus, Tu és Deus e Tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa a Teu servo. Abençoa então a casa de Teu servo, para que ela permaneça para sempre na Tua presença. Porque és Tu, Senhor Deus, que falaste, e é a graça, a Tua bênção, que a casa de Teu servo será abençoada para sempre. Responsório breve. Faz dele o Senhor de sua casa. Aleluia, aleluia. Fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens, o despenseiro. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fez dele o Senhor de sua casa. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico, Benedictus, o Messias e seu precursor. Antífona, homem fiel e exemplar carpinteiro dedicado em sua vida de trabalho. São José, nosso modelo. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou, libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca de seus santos, profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, da mão de quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, homem fiel e exemplar carpinteiro dedicado em sua vida de trabalho, São José nosso modelo. Aleluia. Preces. Oremos humildemente ao Senhor, de quem procede toda a perfeição e santidade dos justos, digamos: santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Senhor Deus, que chamaste os nossos pais na fé para caminharmos na vossa presença, com o coração perfeito, fazei que, seguindo os seus passos, alcancemos a perfeição de acordo com a vossa vontade. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Vós que escolheste São José, homem justo, para cuidar de vosso filho na infância e juventude, fazei que sirvamos em nossos irmãos e irmãs o corpo místico de Cristo. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Vós que destes a terra aos seres humanos, para que a povoassem e dominassem, ensinai-nos a trabalhar corajosamente neste mundo, buscando sempre a vossa glória. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Pai de todos nós, lembrai-vos da obra de vossas mãos e dai-nos a todos trabalhos e condições de vida digna. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Por todas as intenções do nosso coração. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ao Deus Criador do Universo, que destes aos homens a lei do trabalho, concedendo-nos pelo exemplo e a proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.